Já foi? Já. Bom, boa tarde a todos. Nosso seminário de hoje com o colega Antônio vai falar sobre energia, um título bem curioso: energia pura ou com gelo, como falar de algo que não existe. Então, o Antônio se dispôs e agora fica com ele. Obrigado. Bem, todos têm essa folhinha aqui. Essa conversa é sobre o que me pediram para fazer e, em princípio, ela tem uma motivação pedagógica, vem de décadas de sala de aula, mas eu acho que pode ser mais interessante do que isso, essa discussão. Tá? Eu distribuí essa folhinha e deixa eu ler aqui com vocês, rapidamente. Energia. Seguem diversas frases que já lemos, ou ouvimos, ou dissemos, talvez. Na concepção da física, o espaço-tempo é o palco onde a matéria e a energia fazem sua dança. 2. A energia não se cria nem se perde, assume múltiplas formas e está presente em todos os fenômenos da natureza. 3. A crise da energia é um dos maiores problemas do mundo moderno. Precisamos economizar energia, evitando desperdiçá-la sempre que for possível. 4. Praticar exercícios físicos, por queimar energia, contribui para a perda da massa corporal. 5. Energia é a capacidade de realizar trabalho. 6. Trabalho é transferência de energia. 7. Luz e calor são formas de energia. 8. Calor é transferência de energia. 9. A luz tem natureza ondulatória. Onda é propagação de energia. 10. Quando a matéria encontra a antimatéria, elas se transformam em energia pura. 11. Quando um carrinho desce uma montanha russa, há a transformação de energia potencial em energia cinética. 12. O trovão, o som produzido pelo relâmpago, ocorre devido à transformação de energia elétrica em energia acústica. 13. Einstein mostrou que massa, matéria, é uma forma condensada de energia. É igual a mc ao quadrado. 12. Einstein mostrou que quanto maior for a velocidade de um corpo, maior será a sua massa. 15. De acordo com a teoria da relatividade geral, o conteúdo material de um sistema, descrito por seu tensor energia-momento, corresponde à curvatura local do espaço-tempo. 16. Um feixe luminoso é composto por pacotes de energia, os fótons. 17. Adolescentes têm muita energia para gastar. 18. Chocolate me deixa com mais energia. Café também. 19. A toda teoria física corresponde uma lagrangiana ou uma hamiltoniana. Tanto uma quanto outra são maneiras de se referir à energia do sistema. 20. Energia é informação. Um aluno de ensino médio curioso, ele já teve contato com todas essas frases, com exceção das duas últimas. Todas as outras ele já ouviu. Um aluno de graduação de física, no final do ciclo básico, já entrou em contato com todas elas. Como fica? O que pode acontecer na cabeça de alguém que entrou em contato com todas essas frases? O que o aluno acha? Ou um leigo, ou uma pessoa que assiste o Discovery, ou lê a Super Interessante, eles não podem achar muita coisa diferente dele. A energia é o principal personagem da física. Chega perto de achar que o físico é uma espécie de sacerdote da religião da energia. Ele deve ter um altarzinho na casa dele para energia. Energia não tem nada mais importante que isso, se a gente fala todas essas frases. Não tem nenhuma frase errada aqui. Eu me preocupei em não colocar, porque a gente ouve também. A gente ouve, por exemplo, que, segundo a teoria da relatividade, se um corpo atingir a velocidade da luz,
ele vai se transformar em energia pura, que é uma bobagem. Mas a gente ouve por aí. A gente ouve outras coisas também. Nenhuma dessas frases que está aqui está errada. Elas são todas corretas. Mas apesar de elas estarem todas corretas, caso nós não entendamos adequadamente o que seja energia na física, todas elas colapsam. Elas deixam na mesma hora de fazer sentido. Nós, por treino, né, como um cientista sofisticado, se dirige ao público leigo, escreve um artigo na Scientific American, em outro lugar, ele vai falar com o público leigo, né? Então ele tenta falar de um jeito que o público entenda. E é muito comum a gente perceber que nesses textos se usa e se abusa muito da palavra energia, né? Nós que somos da área, a gente sabe o que o autor quis dizer com aquelas palavras. Mas ao mesmo tempo, nós que somos professores, né, como que as pessoas estão ouvindo essas frases? Não é da maneira como o autor provavelmente queria dizer. Certo? Queria chamar a atenção, por exemplo, que dessas frases todas, só em uma delas há uma tentativa de definir energia. É a frase 5, que diz que energia é a capacidade de realizar trabalho. Independentemente disso ser uma boa ou ruim definição, a frase seguinte, trabalho é transferência de energia, mostra bem a situação confusa que esse assunto está colocado, né? Você imagina que alguém dissesse que, sei lá, Ziriguidum é a capacidade de realizar Pirlim-Pim-Pim. Pirlim-Pim-Pim é a transferência de Ziriguidum. Alguém aqui acha que ficou claro o que quer dizer Ziriguidum e Pirlim-Pim-Pim? Mas é exatamente o que está escrito aqui, né? Esse seminário começou porque o Gustavo perguntou para mim: como é que você explica energia para os seus alunos? Porque tem uma aluna minha do Provoc, eu fui explicar para ela e eu me dei conta que eu não sabia absolutamente explicar. Eu sei fazer as contas todas, mas eu não consegui falar nada que prestasse. E isso foi um choque, assim. Aí nós conversamos durante uns 40 minutos e ele, poxa, dá um seminário. Esse é legal. Eu falei, tá bom. Né? Só há um jeito, eu estou completamente convencido disso, só tem um jeito dessas frases não virarem o caos conceitual. É se ficar muito claro que não existe uma coisa chamada energia. Energia não está na lista dos personagens da nossa concepção de física. E isso absolutamente não fica claro para ninguém, né, que ouve a gente falar do mundo, que ouve a gente falar de energia. Essa frase sempre choca quando você diz para os alunos, tanto faz se são alunos de faculdade, se são alunos de ensino médio, como assim energia não existe? Né? É a coisa mais importante. Como assunto existe. Como assunto existe, é muito importante, é um dos assuntos mais importantes da física, mas ela não existe como coisa nesse mundo. O que existe para a física? Mesmo que a gente vá para a física clássica também, existem pessoas, cadeiras, paredes, árvores, montanhas, luz existe para a física. E não pessoas, cadeiras, árvores, paredes, montanhas, luz e uma entidade que está presente em todos os fenômenos, assume múltiplas fórmulas, não se cria nem se destrói, se transforma, está presente em todos os fenômenos naturais. Isso não existe. A gente fala de energia como se ela existisse. Há uma razão para isso. Mas, de fato, se a pessoa não compreender que não existe, é o caos. Por exemplo, é o caos na física inteira, na verdade. Toda a possibilidade de você entender física direito. Por exemplo, a primeira proposta moderna para compreender os fenômenos térmicos, a primeira teoria considerada moderna dos fenômenos térmicos é de Lavoisier, final do século XVIII, comecinho XIX, que foi a teoria do calórico. A teoria do calórico, inicialmente, né, foi proposta, mas ela não durou muito. A gente sabe que ela não durou muito.
ela foi proposta de maneira semelhante ao que estava sendo proposto na época para a eletricidade. Né? As ideias da eletricidade propostas mais ou menos na mesma época, pelo Coulomb e pelos outros. Né? Eles se baseavam na ideia de um fluido, de uma substância que estaria presente nos objetos, que você, por atrito, poderia arrancar e passa de um para o outro. É um fluido que não se vê, mas não tem importância. Ele está sendo proposta uma teoria, algo que organiza o nosso pensamento. É uma chave de leitura que, pensando em termos dele, os diferentes fenômenos, aquilo que a gente vê, eles vão ficar mais claros. Né? Então, essa proposta foi muito bem sucedida, a gente defende até hoje. A teoria do calor é muito parecida. Por trás dos fenômenos térmicos tem uma substância calórica, a substância do calor. Quando a diferença entre um corpo quente e um corpo frio é que tem mais calórico nesse corpo. Quando você põe em contato, o equilíbrio térmico é a redistribuição do calórico. Na verdade, o fenômeno da condução é o fenômeno que inspirou o calor. Né? Se a gente pegar um arame, acender um isqueiro, ficar quente aqui, depois aqui, a gente quase que vê alguma coisa andando dentro do arame. Mas apesar do sucesso inicial, essa proposta não durou muito, porque apareceu uma proposta melhor. Né? A ideia de que não tem nada na barra de ferro quente que não tenha na barra de ferro fria. É a mesma matéria, são os mesmos átomos. A diferença é que se nós pudéssemos ver no nível microscópico, nós perceberíamos que a agitação nesse nível na barra quente é mais intensa que na barra fria. A diferença é movimento. Não é nenhum personagem que tem aqui que não tenha lá. Essas pessoas também não estão vendo esse movimento microscópico, como as pessoas do calórico não estão vendo fluido nenhum passar para lá e para cá. Não importa. Essa é a chave através do qual, pensando nela, o entendimento, a interpretação dos diferentes fenômenos térmicos vai ficar clara, facilitada. Esse é o papel de uma teoria. E rapidamente essa prevaleceu e a gente abandonou da substância. Por que a gente abandonou nesse caso e na eletricidade a gente manteve? Porque ela se revelou muito melhor o papel de organizar os fenômenos térmicos. Particularmente a questão do aquecimento que vem do atrito, a teoria do calórico deixa muito a desejar, mas poderia citar outros exemplos. Então, depois de algum debate que não durou muito, a gente abandonou o calórico e, desde então, já tem 200 anos, a agitação no nível microscópico é a ideia-chave da física térmica. Então, se alguém perguntasse o que passa de um corpo para o outro quando você encosta um corpo quente no corpo frio? A resposta certa é nada. O corpo quente, a agitação no corpo quente diminui e a agitação no corpo frio aumenta porque eles estão interagindo por contato, por colisões. É isso. Mas, você abre um livro de física, de colégio, e lá vai dizer energia. O que passou de um corpo para o outro foi energia. Então, se a pessoa não entende energia direito e acha que energia existe, por não entender energia direito, agora ela não vai entender física térmica direito. Porque o que é isso, senão a volta da ideia ultrapassada e rejeitada do calórico, contrabandeada de energia. E você passa a entender errado como a gente pensa esse assunto, porque a gente não compreende a energia. A onda mecânica também, por exemplo. Acho que a primeira frase que deveria ser dita quando se discute os fenômenos ondulatórios é que a onda é uma ilusão de ótica. Por exemplo, aquelas iluminações de Natal, tem uma luzinha que está acesa, aí ela apaga, outra acende, apaga, outra acende, apaga, outra acende, aí você tem a sensação de que tem uma luzinha correndo. Não tem luzinha correndo nenhuma, isso é apenas uma ilusão causada pelo acender e apagar sincronizado dessas lâmpadas. A ola no Maracanã corre pela arquibancada. A ola é feita de pessoas. Nenhuma pessoa está correndo pela arquibancada. Na verdade, é só uma ilusão causada pelo levantar e sentar sincronizado das pessoas. Na corda vibrante, pulso na corda, é isso também, é menos óbvio, mas é isso. Aquilo que de fato existe, que é a corda, ela sobe e desce no mesmo lugar. Não tem ninguém indo daqui para lá. Tá? Eu não posso dizer que o movimento foi daqui para lá?
que a corda estava se movendo aqui, agora esse movimento está aqui, depois esse movimento está lá. Olha, poder pode, mas é claro que isso é só uma maneira de falar, né? Porque o movimento não é uma coisa. Também no caso da ola do Maracanã, a gente poderia dizer que o estar em pé foi daqui para lá. Mas o estar em pé não é dos personagens. Os personagens que de fato existem são a arquibancada e as pessoas. Então, se o aluno pergunta, mas a ilusão é tão forte, né? Essa ideia de que tem algo indo para lá é tão forte que a gente fala assim. A onda foi, se propagou, bateu com tal velocidade, refletiu, voltou. Não tem problema nenhum a gente falar assim, desde que a gente entenda o que está acontecendo. Então, se alguém pergunta, mas o que está indo daqui para lá? A resposta certa, de novo, é nada. De fato, nada. O que não é uma resposta não trivial, porque talvez onda mecânica seja o primeiro exemplo na história da física, onde, no lugar de nós primeiro discutirmos as ideias qualitativamente, qual vai ser a chave de leitura, como é que a gente vai explicar isso? Não foi o caso da física térmica, da eletricidade. E depois que está tudo claro nas ideias, entra um segundo movimento, que é o de quantificação, e aí a matemática entra para estruturar um pouquinho melhor, mas assim, como a gente vai pensar já estava decidido antes, ela não tem papel, normalmente, na física clássica, nesse tipo de qual é o jeito certo de pensar. No fenômeno ondulatório ela tem, porque alguém poderia dizer, não, mas isso é muito regular, esse morrinho vai com velocidade constante, não se deforma, depois que ele passa a corda fica paradinha como estava antes, e aí ele bate na parede. Você quer dizer que isso tudo, essa regularidade toda são puxões e empurrões? Não, isso é forçando a barra. Deve ter alguma coisa aí, como se houver um morrinho correndo no tapete, a gente vai dizer que tem um rato ali embaixo, né? Responsável por aquele morrinho que sai correndo. Então eu posso não ver, mas quando você fez assim na costa, você botou alguma coisa ali, porque é regular demais. Isso só puxões e empurrões fazem isso. E aí quando bate na parede, chega na parede, agora puxou a parede, destruiu esse padrão, né? E realmente fica lá uma coisa confusa, mas no momento seguinte aparece um morrinho idêntico, invertido, correndo para cá, do mesmo jeito. E se você mandar dois, um de cá, um de lá, já vai ter um ponto ali na corda que vai ser puxado ao mesmo tempo, e esse padrão de puxões vai embolar tudo, embola. Aí depois a energia aparece do outro lado. Não, isso é muito regular, não pode ser. Isso é muita forçação de barra se dizer que isso são só puxões e empurrões, é só a corda se movendo. E, no entanto, isso é talvez o primeiro triunfo da matematização como um argumento para decidir como nós pensamos. Se a gente aplica a lei de Newton a todos os pedacinhos da corda ao mesmo tempo e gira essa manivela, não é tão simples, não basta cálculo 1, mas dá para fazer. Você mostra que todo esse comportamento altamente regular pode ser sim explicado só com puxões e empurrões de um pedaço na corda e na outra. Então isso é fantástico, é a matemática entrando como argumento. É um ótimo exemplo disso. Então, se tem ou não tem algo indo daqui para lá no fenômeno ondulatório, é uma questão importante. A resposta certa é nada. Mas você abre um livro de colégio, ou qualquer livro de física, e diz que onda é a propagação de energia. O que está indo daqui para lá é energia. Se você não entende energia direito e acha que aquilo existe, pronto, agora você também não entende onda direito. Porque a ideia-chave para onda, a ideia-chave para a física térmica, assim sucessivamente. Sem contar que, se você observar, essa primeira parte da fala é para dramatizar o problema. Acho que um problema realmente muito grave, que é subestimado por nós. Né? Não é só no ensino, no diálogo com a sociedade toda. Né? Como é que é a visão física do mundo. Né? Você vê como que a fala da energia é uma fala fácil e que ela é frouxa, né? É o que é a luz? A luz é uma forma de energia, o calor é uma forma de energia, e onda é energia em movimento. E o que é tal coisa? As pessoas não falam. Tem uma frase aí, que está escrito um pouquinho, é a frase número 12, né? Está escrito assim de propósito: o trovão, o som produzido pelo relâmpago, ocorre devido à transformação de energia elétrica em energia acústica. Talvez falhar seja estranhado, mas se tivesse escrito é a transformação de energia eletrostática em energia mecânica, talvez muitos não estranhassem mais. Só esses termos aí, energia acústica, mas na verdade é a mesma coisa.
observa, essa frase, escrita dessa maneira que a gente está mais acostumado dessa, o problema dela é que ela não de fato explica por que a descarga elétrica faz barulho. A pessoa que ouviu isso como resposta não avançou em nada a sua compreensão do trovão. O relâmpago é uma descarga muito intensa que faz o ar se aquecer subitamente. Ao se aquecer dessa maneira, ele se expande abruptamente e essa expansão produz uma movimentação no ar, que é a onda, e isso é o barulho. Pronto, agora a pessoa entende qualitativamente por que o trovão ou qualquer descarga elétrica, mesmo aquela do vendedor de mata-mosquito que fica fazendo tec-tec, por que a descarga elétrica faz barulho? E não transformação de energia potencial, de energia elétrica em energia acústica. Isso é uma engromação. A gente não está de fato explicando nada para ninguém não fazer isso. A frase anterior, daí também de propósito, é uma frase que a gente nem questiona, né? Porque o carrinho desceu a montanha-russa, o que aconteceu? Primeira fala, o planeta Terra, através da força da gravidade, puxou o carrinho. Segunda fala, houve transformação de energia potencial em energia cinética. Qual das duas frases realmente explicou o que aconteceu? A primeira. A segunda é uma fala mais abstrata, é uma segunda fala, logo não é realmente necessária, e que não realmente explica o que aconteceu. Então para que tem? Na verdade, poderia dar a seguinte resposta: qualitativamente, para nada. Se alguém te explica pela primeira vez alguma coisa em física, é uma frase meio forte que eu vou falar agora, mas ela é razoavelmente defensável. Se você pergunta para alguém o que é um determinado fenômeno e a explicação qualitativa que você ouve em termos da noção de energia, estão te enrolando. Não está realmente sendo explicado o que está acontecendo. Né? Mas, quantitativamente, como ferramenta de análise quantitativa, é sensacional. Eu sou capaz de dizer, em uma linha, quando o carrinho passar nessa posição, qual é a velocidade que ele está. Então, energia seria então algo para a etapa quantitativa da discussão. Né? Não. É mais interessante do que isso. Energia é defensavelmente um assunto, inclusive no nível qualitativo, de grande importância para a física, e que infelizmente ele nunca é tratado assim. Primeira vez que a pessoa entra em contato com o assunto de energia no colégio, ele já é quantitativo. Perde-se aí uma oportunidade interessante, e aí a gente está chegando perto da segunda parte, de desenvolver o que seria uma fala sobre energia interessante, qualitativa, útil, como uma ferramenta de pensamento sobre o mundo, que mostra, né, a centralidade dessa noção, mas que não corresponde a dizer que existe uma coisa no mundo chamada energia, embora, repito, a gente fala da energia assim, a gente fala da energia nesses termos. Há uma razão para isso. Quando a gente não explica isso claramente para as pessoas, e elas estão ouvindo uma fala que é como se aquele existisse, por que ela não acharia que aquele existe? Se ela ouve todas essas frases, a gente sempre fala de energia como se ela fosse uma coisa que existisse. Como pode a pessoa achar que não é isso? Né? Eu às vezes brinco dizendo, falar uma outra frase meio forte aqui, mas de todas as áreas acadêmicas, todas, sem exceção, humanas e exatas, aliás, no meio acadêmico, é muito normal você perceber que as pessoas têm muito cuidado com os termos. Todas as áreas acadêmicas, a psicologia, a matemática, a filosofia, então nem se fala, mas a economia também, a antropologia, as pessoas procuram colocar com muita clareza os conceitos, os termos que usam naquela área. A área acadêmica que menos faz isso, fica muito próximo do senso comum, somos nós. A física é o lugar da academia onde isso praticamente não acontece. E a razão é muito simples. Nós temos a matemática. Para quê que a gente vai se preocupar em deixar absolutamente claro os termos que a gente está usando? Se a equação está ali dizendo o que eu quero dizer. Todos nós sabemos matemática. Então a estruturação que a matemática dá nos deixa mais ou menos a cavaleira de você está ali, é aquilo. Né? Isso não é
bem verdade, não é? Assim, claro que a matemática, a estruturação que a matemática dá é um conforto muito grande para nós em termos de precisão, mas, opinião pessoal, não é 100%, né? A gente tinha que ter um pouco mais de cuidado com os termos que a gente usa e o que a gente quer dizer com isso. Eu acho que essa folhinha é um exemplo claro, né? Da situação que a gente cria. Eu repito, eu tenho certeza que todo cientista avançado, quando se dirige ao público com a melhor das intenções, ele está claro na cabeça dele o que ele quer dizer. O que não está claro para ele é que isso está sendo entendido por quem lê de uma forma muito diferente. Né? Um exemplo curioso disso, né? Um exemplo bem claro de incompreensão perfeita, né? O que é uma incompreensão perfeita? Você diz uma coisa, a pessoa entende uma coisa completamente diferente do que você quis dizer, e a pessoa não tem dúvida nenhuma que o que ela entendeu é o que você quis dizer. Ela não vai nem franzir a sobrancelha. Não. Quando isso acontece, pronto, né? O exemplo disso é o termo massa crítica, que é um termo muito usado por nós, da física e da química. Massa crítica é a quantidade mínima necessária para deflagrar um processo. Né? Mas se você conversa com uma pessoa de humanos e você fala em massa crítica, o que a pessoa de humanos na mesma hora pensa? Uma grande quantidade de pessoas com consciência crítica. Né? Então não existe massa crítica no Brasil para fazer a revolução. Essa frase dita por físicos e dita por pessoas ouvida por pessoas humanas são compreendidas de maneira totalmente diferente e ninguém vai querer nem tirar dúvida, porque todo mundo acha que entendeu claramente a frase. Né? Isso não é um privilégio nosso. Na verdade, todas as áreas têm termos técnicos e, com frequência, esses termos técnicos são palavras do dia a dia que são retiradas do dia a dia. Nós combinamos que para nós essa palavra vai ter esse significado específico e entre nós é isso. Tá? Então a responsabilidade sobre ser bem entendido ou não pelo público, pelo grande público, na hora desse diálogo, é nossa, tá certo? É nossa dos especialistas. E frequentemente a academia faz muito isso, né? Rir dos coitados que não entendem o óbvio. Não é só a gente não. Se você pegar, por exemplo, psicanálise, pulsão, transferência, existência, todas essas palavras são do dia a dia e são usadas pelos psicanalistas com o sentido que é específico deles, que não é o sentido geral. Então, quem teria que ter a responsabilidade de fazer essa ponte são as pessoas da área. Né? Surfista tem termo técnico, todo mundo tem termo técnico. Né? Isso faz parte, mas a gente é que tinha que ter esse cuidado. E nós, por não termos o hábito, né? Uma uso do cachimbo faz um pouco a boca torta. Nós não temos o hábito de procurar ser claros com os termos que a gente usa, porque a matemática está ali, né? Então a gente perde realmente esse hábito, a gente fala mais ou menos de qualquer forma, inclusive quando a gente vai dar aula. Né? Quem já deu aula em níveis mais baixos, tipo ciclo básico, então em colégio, ou foi aluno, né? Lembra que como é que se fala dessas coisas? Fala dessas coisas assim. Essas não são frases caricatas, são frases corriqueiras. Gente, se vocês quiserem falar em algum momento qualquer coisa, fica à vontade. Uma observaçãozinha nesse momento, e ligada a isso. A palavra energia não é nossa. A palavra energia existe na língua comum. Tá? E existe, é uma palavra rica, de muitos usos, Aristóteles já usava, mas o senso comum também usa. E é preciso entender que essa palavra, para as pessoas lá fora, tem um sentido muito diferente do que ela tem para a gente. Esse sentido está na frase 18. A frase 18, que ela está construída assim de propósito: chocolate me deixa com mais energia, café também. Nós poderíamos, no primeiro momento, traduzir: sim, o chocolate tem grande valor calórico, estamos falando disso, da energia dos alimentos. Mas o café não tem valor calórico nenhum, né? Se você toma puro com adoçante, tem 0 calorias. E ele também me deixa com mais energia. De que está se falando nessa frase? Está se falando no que os leigos entendem por energia. É disposição física. Acordei cheio de energia, estou com pique, estou indo à luta, estou fazendo as coisas. Adolescentes têm muita energia para gastar. Para as pessoas,
Energia é isso, é disposição física. Não é o que a gente chama de energia. E aí a medicina chinesa fala do Qi. E aí, quando é traduzido para o Ocidente, chamam o Qi de energia. Então a medicina chinesa procura equilibrar as energias do meio. Essa energia não é nossa, eles estão falando, usando essa palavra, quer dizer, nós estamos usando essa palavra para falar de uma elaboração da cultura oriental, porque a gente, sei lá, foi leviano e fez isso, mas ok, não vamos brigar por palavras, mas não é a nossa, tá certo? Aliás, quando eu estou dizendo aqui que a energia não existe, eu não estou falando que a energia lá do pessoal do Oriente, que aquilo lá é bobagem, não estou dizendo nada disso. Nem dos esotéricos, da energia dos cristais, isso é outra coisa, não é nossa. Não é o que a gente está falando. O que eu estou dizendo é que energia como entendida. Minha cunhada fez um curso de Reiki recentemente, quando soube cadê essa palestra, eu quero ver, estou muito interessado em energia. Então, se ela assistir esse vídeo, já fica claro, olha, não é disso que a gente está falando, a gente está falando de outra coisa. Energia, como ela é entendida por físicos, químicos e engenheiros, não corresponde a nada que existe. E você fala isso em sala de aula, é muito engraçado, né? Porque as pessoas ficam atônitas, realmente. Mas, professor, por que eu pago a conta de luz, então? Energia não existe, né? Aí eu explico, olha, você paga alguém em duas circunstâncias na vida. Você paga alguém, vai ser uma troca, você vai na padaria, deixa dinheiro, leva pão, vai no posto de gasolina, deixa dinheiro, leva gasolina, ou, não, pode ser por uma prestação de serviço. Você agora faz engenharia, muito ocupado, não tem tempo mais de cuidar dos seus 15 cachorrinhos, vai alguém na sua casa, pega os seus 15 cachorrinhos, dá 10 voltas na praça e te devolve. Os seus 15 cachorrinhos não te dão nem um cachorrinho a mais, mesmo assim você paga essa pessoa. É uma prestação de serviço. O que a Light faz é chegar para você e dizer, olha, notei que nas paredes da sua casa tem os fios de cobre, cheios de elétrico. Se você me der um dinheirinho, eu boto os seus elétricos para ficar brincando de roda. Vai para cá, vai para cá. A Light não te dá nem um elétronzinho, os teus. Certo? E você paga a Light para ela fazer isso. Por quê? Porque você sabe que quando os elétricos ficam brincando lá, em vez de ficar lá carmaceiro, um monte de coisa interessante acontece. Aquilo ali brilha, isso aqui faria geladinho se estivesse funcionando, o liquidificador faz sua vitamina, o computador funciona. Você está altamente interessado nas consequências dos elétricos ficarem brincando. 110 kWh é uma quantificação do esforço que a Light fez para colocar os seus elétricos para brincar. Ela fala como se ela estivesse te entregando alguma coisa. A gente fala de energia como se ela existisse. Há uma razão para isso, mas ela precisa ser entendida. Entender bem a energia é entender por que ela é uma chave de pensamento importante, não corresponde a nada que existe, e por que mesmo assim a gente fala dela como se ela existisse. Se você não faz esse pacote todo, né, você realmente fica vendido. O Feynman, aquela famosa aula dele, Feynman Lectures de Física, aquele negócio dos bloquinhos, ele diz muito claramente, ali não existe uma coisa chamada energia. Né? Mas ele para no meio, fica uma coisa no ar, assim, meio uma mistificação. O que então isso? Né? Por que é tão importante assim? Até, por exemplo, e é importante mesmo, a primeira e a segunda frase, elas são muito, né? Na concepção da física, o espaço-tempo é o palco onde a matéria e a energia fazem sua dança. Eu tenho vários exemplos com essa frase, né? Espaço-tempo não é palco, não pode ser. Tem um ator, ele bota uns paradrapinhos no palco para saber para onde ele tem que parar naquela cena. O palco é físico e o espaço-tempo não é. Eu não posso botar uns paradrapinhos. Senão, se o espaço fosse físico, eu poderia perceber que eu me movo em relação a ele. O princípio de Newton de Galileu, a relatividade, né? Ela não seria válida. Nem energia existe. Então, essa frase é uma frase, mas ela é muito soante, né? É muito... A outra, então, a segunda, energia não se cria nem se perde, assume múltiplas formas, está presente em todos os fenômenos da natureza. Isso é uma descrição de uma divindade, gente. Sei lá, do panteão hindu, não sei. Mas como pode um aluno não ter essa noção? É claro que a gente sabe que não é isso, nós. Porque nós temos muito treino, a gente tem a matemática, a gente tem muitas coisas. A terceira, ela está em aparente contradição com a segunda. E muita gente... A crise de energia é um dos maiores problemas do mundo moderno. Precisamos economizar energia, evitando desperdiçá-la sempre que for possível. Por que eu preciso economizar algo que não se cria nem se destrói?
que segue um princípio de conservação? Claro que todo mundo aqui sabe a resposta, mas o leigo sabe. Ele está entendendo o que está acontecendo, minimamente? Como pode, se as frases são essas, e o ensino de física, que a gente lembra que teve, é o que é, se não há esse cuidado, como é possível que alguém de fato compreenda? Então, entrando propriamente, né, na resposta para aquela pergunta ali, né, como falar de algo que não existe, essa é a questão. Né? Uma coisa é a gente entender que se eu achar que a energia existe, curto-circuito tudo. Bom, então o que é a energia? Por que ela é tão importante? Por que é tão central? Por que tem esse papel todo? Né? Ainda para nós, né, um pequeno exemplo, se você pega a mecânica clássica, né, as formulações mais avançadas, a lagrangiana, a hamiltoniana, né, é muito claro ali quem que existe. Quem que existe na mecânica clássica? Existe quem está nos eixos do espaço das configurações. Ali é a descrição do mundo, a descrição dos personagens. Aquilo que eu falei aqui, pessoas, cadeiras, paredes, porta, tal. Na mecânica clássica, é quem você botou nos eixos do espaço das configurações. Energia não está lá. Energia é uma conta. É uma conta que você faz com essas variáveis. Né? Aliás, energia é uma conta. Né? Essa é a primeira brincadeira que eu faço. Eu pego a caneta, falo, me ajuda aí, eu tá com a caneta. Devolvo. E aí, viram? É só caneta voando, só isso. E, dependendo do observador, nem voando ela está. O movimento é relativo. Não é caneta mais uma coisa chamada energia cinética. Energia cinética é uma conta associada a esse tipo de coisas. Caneta M, voando V, eleva ao quadrado, multiplica e divide por 2. Chamei de energia cinética, poderia chamar de cebolinha, tanto faz. Carrinho no alto da montanha-russa, pode ir lá olhar. Ele não está cheio de uma coisa chamada energia potencial. É só carrinho no alto da montanha-russa. Energia potencial é uma conta associada a esse tipo de coisa. Carrinho M, no alto H, no planeta Terra G, multiplica e pronto. Por que essas contas são importantes e são interessantes? É outra história. Essa frase, a gente pode rir, né? Ela está inclusive no título ali da fala, né? Quando a matéria encontra a antimatéria, ela se transforma em energia pura. Se não fosse pura, era o quê? Vocês nunca se incomodaram com a energia pura? Que diabo é energia pura? Né? Não, eles somem e surge onda eletromagnética. Onda eletromagnética não é energia pura, é uma onda eletromagnética, ela é feita de campos elétricos e magnéticos, ela existe. Da mesma maneira que eu faço uma conta com a caneta voando, uma conta associada a esse estado de coisas, passar uma onda eletromagnética aqui, eu olho para ela, noto assim, faço uma conta com os campos e dá um número. Esse número é um número associado a isso. Isso não é energia pura, não existe isso. A física vai ficando toda colapsada, feia. Na verdade, as falas que você usa e abusa da noção de energia são falas frouxas. E corda esticada que sai com a música. Você não compreende bem o fenômeno se você só fica falando assim: ah, isso é energia, isso aqui é energia, isso aqui é transformação de energia tal, energia tal. Você não realmente compreende o que está acontecendo. Então, o problema é grave. Mas o que fazer? Né? Então, um caminho quantitativo. É aí mais ou menos o que a escola faz, só que chamando realmente a atenção de que é só uma conta. Né? Não é o caminho, em algum momento isso entra, mas não é, talvez até no início para aumentar a estranheza e ganhar público, mas não é de fato como mostrar por que a energia é tão sensacional na física. Eu peço para eles dizerem a equação de Sturm-Liouville, todo mundo sabe de cor, não parece? E aí eu digo, olha, isso é só cinemática, certo? Cinemática não é física, cinemática é uma matemática aplicada. Não franze a sobrancelha, se não franze a sobrancelha não é física. Se você não estranha nada, se não pergunta o porquê de nada, cinemática é cinema, é descrição, é o que eu vejo. A cinemática nunca pergunta o porquê. Navi fez uma curva assim, ela só descreve. Ela não, por quê? Se perguntar por quê já não é cinemática, é física. Então, no nível escolar isso é bem claro. Claro, quando a gente entra em física avançada, qualquer coisa que tem a ver com a estrutura do espaço-tempo a gente chama de cinemática, mas aí é o uso avançado do termo. No colégio, isso é bastante isso. Contabilidade
é uma matemática aplicada. É registrar de maneira eficiente entradas e saídas de uma empresa. Cinemática é uma matemática aplicada a registrar de maneira fácil e eficiente os movimentos. Né? Se o movimento tiver um padrão, você pode capturar esse padrão e fazer previsões. Ele vai estar lá no instante tal. Né? Mas o padrão está descrito, a gente não está indagando o porquê dele. Né? Isso. Storytelling é isso, é uma consequência de a velocidade aumentando, né, num ritmo constante no tempo. E aí você pergunta assim, e se eu multiplicar essa expressão por 3? Continua sendo verdade, né? Multiplicar todo mundo por 3. Não passou a ser física por causa disso, continua sendo só cinemática, né? E se eu multiplicar por 10? E se eu multiplicar por um número qualquer? Né? E se eu multiplicar por um número qualquer que eu vou chamar de n, dividir todo mundo por 2, e agora isso vira isso aqui. Ah, aí os olhinhos deles brilham, né? Ah, então, peraí, não, agora isso é outra coisa. Como assim outra coisa? Só tem cinemática, não tem mais nada, você multiplicou por n e dividiu por 2. Ah, não, mas isso é... Né? E olha só, aqui apareceu MA. Se você quiser, você bota aqui força resultante, porque aceleração a gente não tem muita intuição para aceleração, né? O rapaziada aqui, quando atravessa a rua, gosta de ir na velocidade certinho, que vai dar tempo do carro passar. Nós temos um bom processador cinemático no cérebro para velocidade, mas nós não temos para aceleração. Se o carro vier acelerando, a gente fica inseguro. Aceleração não é uma coisa que a gente lide bem, mas força sim. A gente tem uma intuição sinestésica sobre força, assim, se você está sendo empurrado, não. Então, gente, é conveniente fazer essa troca aqui e você pensa nisso em termos de força. Ah, então isso vira delta de meio de mv2 igual a... Gente, mas isso é aquele grande, importantíssimo resultado. A variação da energia cinética é o trabalho da força resultante. Deixa a boca para falar isso. Gente, isso é só equação de Torricelli disfarçada. Não tem nenhum princípio fundamental de nada aí. Mas não tem física, isso tem. F igual a MA, só. Mais nada. Não acrescentou nada. Por que de repente virou um troço assim tão profundo e sensacional? Não virou, não é. Né? Então, eu gosto de fazer isso nesse início, para problematizar e ganhar a curiosidade das pessoas e as pessoas ficarem encucadas um pouco com isso. Mas não acho que você apresentar esse assunto, como normalmente é feito no colégio, a partir da quantificação, seja a melhor forma. Energia não é apenas uma conta útil, é uma técnica útil de fazer conta, mas não deixa de ser verdade que toda vez no ambiente escolar, ou mesmo na faculdade, né, que o aluno olha um problema e pensa, sai por energia, o problema é em mecânica, e pensa, sai por energia, na verdade é sempre um problema que está relacionando uma mudança de posição com uma mudança de velocidade. Ou seja, aquilo que a equação de Torricelli faz. Na verdade, o assunto energia e mecânica escolar, ou mesmo da faculdade, é simplesmente a equação de Torricelli. Só que a equação de Torricelli só vale para movimento uniforme, para MUV, né? Movimento uniformemente variado. Então, mas ela é tão útil, né? Ela funciona facilmente, variações, mudanças de posição com mudanças de velocidade. Será que em movimentos que não são MUV há o equivalente da equação de Torricelli? Isso podia ser um assunto no colégio. Generalizações da equação de Torricelli. Na verdade, o assunto energia no colégio é exatamente isso. Estabelecer equivalente da equação de Torricelli em outros casos que não são MUV. É muito interessante até você dar aula desse jeito. Já seria um ganho em relação ao que é feito. Acho que pode ficar melhor ainda. Porque existe uma maneira qualitativa de falar de energia, essa eu nunca vi em lugar nenhum. Mas essa abordagem, generalização de equações de Torricelli, deixa bem claro que é uma conta que é interessante. Que, inclusive, suscita perguntas. Sempre, qualquer situação física, há o equivalente da equação de Torricelli? Não. Na hora que você vai fazendo as generalizações, você vê que tem algo que é central para você conseguir fazer isso. É que seja uma força que só depende da posição. Ou uma aceleração que só depende da posição, se você quiser ficar na cinemática. Aí você consegue. Outros tipos não. Então você pode fazer uma discussão geral sobre isso, generalizações da equação de Torricelli.
O assunto é energia. Em mecânica básica é isso, é sempre isso. Não tem nada que exista. Claro que energia fica muito mais amplo que isso. A primeira lei da termodinâmica, uma série de situações. Então, eu realmente, como motivador, um pouquinho, eu acho interessante, mas a maneira realmente boa de discutir energia seria introduzir uma coisa que eu não vejo nunca, um nível qualitativo nesse assunto, dar um passo para trás e a gente poder falar disso. Isso nasceu, na verdade, no final dos anos 80, estava fazendo mestrado, e tinha naquela época uma matéria chamada Estudo dos Problemas Brasileiros, não sei se o pessoal mais velho aqui lembra disso, que todo mundo tinha que fazer. E a turma era interdisciplinar, tinha gente de todas as áreas. Por acaso a professora era muito interessante, era uma senhora de 70 anos quase, filha e neta de governadores do Ceará. E ela fez lá um vídeo em grupos, e o nosso grupo, que tinha basicamente gente da física, ficou com o tema energia nuclear. Na época já era uma discussão importante no Brasil. Então, o nosso grupo, quando ia apresentar, a gente se dividiu. Olha, você, e você era eu, você explica a física do nuclear. Então, eu teria 15 minutos para falar num público de todas as áreas o que era física nuclear. E aí o outro ia falar da legislação, o outro ia falar da usina, o outro, mas eu fiquei com essa incumbência. O Pedro Américo, da FRJ, estava nesse grupo. E me lembro bem. E a necessidade é a mãe da invenção, Eu precisava, eu falei Pedro Américo, não, Paulo Américo da FRJ, lá do grupo do Luiz Davidovich. E Pedro Américo Camargo. E eu consegui, alguém, um anjo da guarda soprou lá e em 20 minutos saiu. E ficou tão legal que tinha professores da rede ali na sala, eu tive que ir em colégio público falar daquilo, salas lotadas, foi muito interessante, mas foi dali que começou essa reflexão e a construção dessa abordagem. Basicamente, assim, um momento simples aqui, todos nós somos da área, é mais ou menos a seguinte situação. Eu inventei um nome, atividade. Atividade seria o nível qualitativo desse assunto, que depois de quantificado a gente chama de energia. Então, essa situação aqui. Se você pegar esse carrinho aqui acabou de descer a montanha-russa, ele está bem veloz, está fazendo barulho, o trilho está trepidando, tem muita coisa acontecendo aqui, tem muita atividade. Tá? Já esse carrinho, ele está parado aqui embaixo, não está acontecendo nada, não tem barulho, não tem movimento, não tem vibração, não tem nada. Tá? Esse carrinho aqui, ele também está parado, não tem nada acontecendo, não tem atividade nenhuma, atividade assim, frouxamente falando. Mas nós sabemos que aquela terceira situação é muito diferente da segunda. Embora em ambas nada esteja acontecendo, nós sabemos que nessa daqui, uma ínfima intervenção nossa, não precisa fazer quase nada, essa situação aqui vai dar lugar a um monte de atividade, a um monte de movimento, barulho, vibração, é só dar um toquinho que isso vai acontecer. Essa situação você pode dar um toquinho se quiser, que não vai acontecer nada demais. Elas são muito distintas. Aqui tem atividade, aqui não tem. Aqui não tem, perdão, mas pode vir a ter. Aqui não tem, mas com uma pequena intervenção haverá. Aqui não tem, mas potencialmente tem. A gente pode pegar um outro exemplo. E aí pegar aqui por exemplo, um carrinho aqui, tem preso numa mola, está retesado e tem uma corda aqui. Para mim nada está acontecendo, mas nós sabemos que uma pequena intervenção, no caso de dar um toquinho, uma gilete aqui, essa situação vai dar origem a um monte de movimento, barulho, ação. Essa outra situação aqui, onde estão presentes os mesmos personagens, essa situação, você pode fazer o que você quiser aqui, que não vai acontecer nada demais. São os mesmos personagens. Se eu tiver duas cargas aqui, que alguém está segurando,
eu soltar uma delas, não preciso fazer nada demais, só soltar, vai também aparecer aí um monte de movimento. Tá? Se eu tiver aqui uma poça de água e uma poça de gasolina, nada está acontecendo, mas nós sabemos, também sabemos como, hein? Como é que a gente sabe essas coisas? A gente sabe por experiência, que a gente já fez e viu acontecer, só por isso. Né? Que esse caso é muito diferente desse, aqui com uma pequena intervenção, que não é dar um toquinho, que não é vir com a gilete, não é nada disso, é uma outra, vou chegar com fósforo. Fósforo esse que aqui não vai fazer nada demais, vai fazer tchum, mas aqui não. Aqui muita coisa vai acontecer. Né? Muita atividade vai aparecer. Não só movimento, barulho, vai aparecer movimento, barulho, calor, luzes. Né? Então, essa situação, veja bem, já está aqui nascendo um assunto. Que assunto? Situações muito diferentes umas das outras, onde uma pequena intervenção faz surgir muita atividade, muita coisa acontecendo. Tá? E o que há em comum entre... Dá para ver algo em comum entre essas situações? Na verdade, dá. Quer dizer, aqui, essa situação tem uma força querendo atuar e não pode. Essa situação não tem força nenhuma impedida de atuar. E a pequena intervenção consiste justamente em liberar essa força para atuar. Aqui tem uma força querendo atuar e a pequena intervenção é justamente liberar essa força para atuar. Aqui também tem, mas o som não passa, então ela não vai atuar de maneira nenhuma. Aqui também tem uma força que não pode atuar porque você está segurando. Então, algo em comum nisso tudo que já permite uma hipótese de trabalho. Toda vez que eu encontrar na natureza alguma situação onde uma pequena intervenção produz uma grande quantidade de atividade, movimento, barulho, etc., é porque, né, nesses casos sugere essa ideia, né, hipótese, pode ser usada. É porque tem forças ali querendo atuar e não podem, a sua pequena intervenção equivaleu a colocar, a liberar. Aqui, nesses casos todos, a gente está vendo as forças, né? São casos macroscópicos. Aqui eu não estou vendo, vocês já entendem por que eu não estou vendo, porque tudo de importante aqui está acontecendo microscopicamente. Mas, então olha que interessante, hipótese, aqui é isso também. Aparece tudo porque a sua intervenção, havia forças ali entre as moléculas de gasolina que estavam querendo atuar. A gente pode hipotetizar que essas forças são, né, de natureza elétrica, né? As moléculas são feitas de átomo, tem um núcleo positivo, elétron negativo, o pessoal sabe que repete. E aí aconteceu. Tem que sofisticar um pouquinho a discussão, tem que introduzir a noção de reação em cadeia, junto com essa ideia, mas falar um pouquinho da molécula. Mas, repara, qual é o desafio dos químicos? Os químicos se propuseram uma coisa muito difícil, é tentar fazer um retrato falado do que acontece numa escala que a gente não tem acesso. E eles usam todo quanto é tipo de pista possível e imaginável para isso. Essa é mais uma pista. Ah, se aconteceu isso é porque tem forças lá que estavam querendo atuar e não poderiam. Certo? Na água, não. Então, aparentemente, na água não tem. Ou será que é porque a gente não usou o estímulo certo? Porque aqui não adiantou dar toquinho, nem vir com a gilete, nem encostar o fósforo, nada resolveu. Ali também parecia não ter, até a gente usar o estímulo certo, né? Porque a intervenção correta. Será que a água não tem ou tem e a gente não achou o que teria que fazer para liberar? Será que se eu sentar do lado e cantar um mantra Om durante meia hora, será que a água vai começar a voar, explodir e tal? Não sei, né? Porque todas essas coisas a gente sabe pela experiência, porque a gente já passou por isso. E a gente vai elaborando as nossas realmente tem uma força aqui e tal. Mas surgiu um pensamento novo aqui. O pensamento de que esse tipo de situação, bastante espetacular, pequena intervenção que faz muita coisa, está sempre, é uma hipótese, como hipótese pode estar errada, mas é uma hipótese de trabalho. É sempre ligada a uma força querendo atuar e não pode. Tá? O que já tem vantagens interessantes, por exemplo, aqui está numa escala que eu não tenho acesso direto, então isso serve como mais uma pista para eu fazer um retrato do que está acontecendo na química. E aí, foi isso que eu fiz um dia lá, quando nós descobrimos o núcleo,
né? O núcleo ele é realmente muito pequeno. Aliás, tem que dizer isso, olha só, né? O núcleo, esse desenho aqui, né? O famoso desenho do caixinho de uva com as mosquinhas em volta, esse desenho é um desenho totalmente disparatado, né? Que nem os elétrons fazem órbitas e nem o núcleo é desse tamanho, né? Mas o núcleo é um troço muito pequeno, a proporção é ínfima, né? Então, se pegar o lápis de ponta mais fininho e papel mais branquinho que você já viu e fizer assim, daquele sujinho de mosca ali que mal se vê, se aquilo é o núcleo, o átomo é do tamanho desse prédio aqui. E as pessoas ganham um sentimento. Essa proporção é 1 para 100 mil. Se é 1/10 de milímetro, que é a menor coisa que a gente vê, o átomo tem 10 metros. Então, 1 para 100 mil de tamanho. Agora, ele é feito de prótons e nêutrons. Esses caras são neutros ou são positivos, então eles se repelem. Se repelem, mas estão muito juntos, muito próximos. Então, a repulsão é enorme. Como é que eles estão ali? A única explicação é que tem uma outra força mais forte ainda que está segurando todo mundo junto. E isso é a ideia das forças nucleares, né? Mas ela é tão forte assim porque eu não noto essa força. Bom, porque diferentemente da elétrica que vai diminuindo, talvez ela não diminua, ela despenque, né? Talvez ela rapidamente enfraqueça. E já, talvez ainda mesmo dentro do núcleo, ela já fique, se você não estiver muito perto do núcleo, ainda dentro do átomo, perdão, ela já fica muito fraca. Mas essa era a hipótese. Foi assim mesmo, né? Que o pessoal fez na época, até fazendo mais experimentos, tendo mais ideias. Mas observa, a química é baseada em forças que acontecem entre os átomos e moléculas. Então são forças elétricas nessa escala, a escala da distância entre átomos, né? A eletrosfera, o núcleo, não importa. Se o núcleo é 1 para 100 mil, então elas estão mais próximas por um fator de 100 mil e a força varia com o inverso quadrado da distância. Então as forças entre prótons no núcleo é 10/10 das forças típicas elétricas, das distâncias típicas ali, as forças elétricas entre moléculas de átomos. 10 bilhões de vezes. E a força nuclear é dessa ordem também, que segura todo mundo junto. Então, as forças que ocorrem no núcleo são, assim, bilhões de vezes mais fortes. Se, num processo, quem está comandando são as forças da química, as forças nas moléculas e os átomos, os efeitos são dessa ordem, transformando uma força de gasolina, uma banana de dinamite, caso essas forças ficassem livres para atuar, nós esperaríamos que a ação delas gerasse uma atividade proporcionalmente maior. E é exatamente o que acontece na bomba atômica, é exatamente o que acontece nos fenômenos nucleares, né? Você faz com que essas forças atuem. E como, né? Você manda o neutro quebra um núcleo grande, aí eles se reacomodam, nessa reacomodação, pronto, atuaram. E olha só, olha como é que o retrato falado que a gente fez. Existir o objeto núcleo descoberto por Rutherford, aliás, o preconceito com a física nuclear é dramático, né? Você fez 100 anos em 1911, não foi declarado o ano internacional do núcleo, o núcleo passou esse problema louco que tem na sociedade, análogo à revolta da vacina, não tem propósito, sim, sabe? Enfim, a descoberta do núcleo implica na hipótese de que tem forças ali muito intensas. Então, se essas forças, de acordo com essas ideias, se essas forças atuarem, vão produzir efeitos muito mais intensos que os da química. E é exatamente o que você vê. Então, olha, a gente não fez conta nenhuma, não tem conta nenhuma acontecendo, mas essa proposta, dessa maneira de pensar, já é um assunto, forças impedidas de atuar, que ao serem liberadas geram movimento, calor é um movimento microscópico, som é um movimento do ar, e luz. Luz, bom, depois que você entendeu o eletromagnetismo, cargas se movem muito rapidamente, elas emitem ondas eletromagnéticas, enfim, tudo isso vem do movimento provocado por essas forças que foram liberadas para atuar. Então nós poderíamos ter um assunto que não tem conta, que é qualitativo e que tem a ver com isso, e que está presente em muitas situações. Mas ele evolui. Por exemplo, esse carrinho que desceu aqui, você pode botar ele no anteparo aqui com uma mola. E aí ele bate nesse anteparo aqui, comprime a mola. Quando ele para, você bota uma corda com um ganchinho e prende. E aí você criou essa situação. Então, da mesma maneira que uma situação de força pode dar origem a uma situação de movimento, você pode ter o contrário, uma situação de movimento
que dá origem a uma situação de força. Então, há um jogo entre situações de força e situações de movimento, uma dando lugar à outra. O que é interessante, esse jogo sempre vale? Não sempre vale. Se eu empurrar um caixote aqui, tinha movimento, só movimento, não apareceu nenhuma situação de força no lugar. E a gente pode discutir quando é que vale e quando é que não vale. Então, rapidamente a gente vai concluir que só forças que dependem da posição vão estabelecer o joguinho. Por quê? Porque a força que depende da posição, quando eu estou vindo, ela é para lá. Então ela atua, quando eu estou aqui, ela faz uma ação porque eu estou aqui, não porque eu estou aqui me movendo para lá ou para lá. Não importa no movimento, importa que ela faz a força para lá. Quando eu passar de novo, ela vai fazer a mesma coisa. Então, o que ela tira na ida, ela devolve na volta. Então, forças desse tipo, elas permitem estabelecer o joguinho. Uma força tipo atrito, que é sempre no sentido contrário, ela só diminui o movimento e não estabelece essa possibilidade. Então, o assunto vai se desenvolvendo. É um assunto que não tem conta e está bem no coração de um monte de coisa. E eu posso me dar bem nesse joguinho? Eu posso criar uma história onde eu gero uma força, que gera um movimento, gera uma força, e no final eu saí com mais do que eu tinha, a atividade aumentou? E a resposta é não, porque as forças atuam de acordo com o princípio de superposição. Cada força que depende da posição, ela devolve o que ela roubou na ida, então você não pode se dar bem. O joguinho não vai gerar coisa nova. Mas ele pode se perder. O pêndulo, por exemplo, em princípio é um joguinho desse, entre descer e subir. Mas, se você deixar lá, ele vai parando, porque tem atrito. Então, você não pode se dar bem, mas você pode se dar mal, você pode ter perdas. Então, esse assunto, ele é muito interessante, e ele fica mais interessante ainda quando alguém observa que, quando eu empurro o caixote, ele para, e não apareceu nenhuma situação de força, ok, não apareceu nenhuma situação de força, mas o chão ficou quentinho. E aquecer significa aumentar a agitação no nível microscópico. Então, sumiu ou transferiu para o nível microscópico? Olha essa observação física natural que entra aqui de uma maneira incrível. Toda vez que o joguinho não vale, toda vez diminui, que forças e movimentos vai morrendo, alguma transformação material acontece. Ou o chão esquenta, alguma coisa, alguma matéria mudou de estado. Não tem exceção para isso. O fato disso não ter exceção é incrível. E nós já saímos da mecânica só para falar isso. Já ficou mais amplo que a mecânica. E ainda não fizemos nenhuma conta. E isso, mas por que isso? Certo? Por que isso? E talvez por isso. Porque nós não incluímos o nível microscópico. E aí o joguinho está acontecendo microscopicamente. Isso eu não tenho certeza, porque eu não tenho acesso ao nível microscópico e tal, mas só não importa. Mas isso a outra frase é um fato observacional. Existe esse joguinho que não vale sempre, mas sempre que ele não vale, tem alguma transformação material acontecendo. E isso é muito interessante. Tá? Fecha, em outro canto do universo, alguém da química começaram a se fazer, as pessoas lá começaram a fazer a seguinte pergunta: se eu faço reagir 1 grama de oxigênio e 8 gramas de hidrogênio num recipiente que está imerso num recipiente com água e gelo, então eles vão reagir, hidrogênio com oxigênio, vai formar água, mas isso vai fazer com que parte do gelo derreta. Eu posso, olha, sempre que 1 grama de oxigênio e 8 de hidrogênio reagem, tantos gramas de gelo a 0 grau derretem. E se fosse o dobro dessa quantidade, o dobro de gelo derretia. Então tem uma equivalência entre a reação química por um lado e o derretimento do gelo por outro. Interessante. E se não fosse dentro de um balde de água com gelo, fosse num recipiente de alumínio que eu fiz lá dentro, e aí o recipiente, que tem uma certa massa total, ele esquenta.
esquenta tantos graus. Então essa mesma reação provoca um aquecimento desse corpo de metal. Será que existe uma moeda universal de troca nas transformações materiais? Se existe uma relação entre a reação química e o aquecimento desse objeto, e a transformação química e o derretimento do gelo, nós sabemos também que se o corpo esfria, eu boto ele na água com gelo, parte do gelo vai derreter, associada ao esfriamento. Será que essa conta fecha? Será que tem uma contabilidade na equivalência das transformações materiais? Será que se a mesma massa de reagente na reação química derrete tanto de gelo e aquece tanto esse cara, será que quando esse cara é colocado para esfriar, ele vai derreter igual quantidade de gelo, se ele esfriar a mesma coisa que ele aqueceu, quando a água se formou na reação? E aí os químicos fazem esse teste e veem que sim. E pegam um outro fenômeno de transformação da matéria, tem muitos tipos de transformações da matéria, e vão vendo que isso tudo tem uma contabilidade que aparentemente é universal. Se o fenômeno A e B acontecem numa certa proporcionalidade, o B e C, então o A e o C também vão ser. E eles vão fazendo isso, vão fazendo isso, vão fazendo isso. Que fantástico! Tem uma moeda de troca que regula as transformações da matéria. Só que isso não vale sempre. Por exemplo, se eu pego um gás que está em alta pressão, a tampa está presa, um bloquinho em cima, só para a gente pensar melhor. Se eu tiro a trava, o gás se expande, um processo adiabático, o gás esfria, e a esse resfriamento não esteve associada nenhuma transformação material. Nenhuma outra transformação material aconteceu para compensar o fato de que o gás esfriou. Então, essa contabilidade das transformações materiais é impressionante, mas ela não vale sempre, ela tem exceção. Aí alguém observa o seguinte: mas sempre que tem exceção, por exemplo, esse caso, olha só, esse bloquinho subiu. Eu gerei uma situação de força impedida de atuar, que se eu liberar ela para atuar, ele vai gerar movimento e tal. E aí alguém observou que esse joguinho entre forças e movimentos é sensacional, mas não vale sempre. Essa contabilidade das transformações materiais é sensacional, mas não vale sempre. Só que a exceção de um é o outro e vice-versa. Sempre que a transformação da matéria viola, surgiu ou movimento ou uma situação de força. Sempre que o joguinho sumiu força ou movimento sem que o outro aparecesse, alguma coisa material se transformou. E se agora nós levarmos os dois em conta simultaneamente, então não tem exceção. Só um tem exceção, só o outro não é universal, mas o conjunto dos dois são coisas completamente diferentes. Uma coisa é a matéria se transformando, outra coisa é um jogo entre forças e movimentos, que tem uma coisa a ver com a outra. E, no entanto, aparentemente o universo funciona de tal maneira que, se eu levar ambos em conta, eu chego a uma situação que vale universalmente até onde eu chego. De maneira quantitativa, no sentido de que esse cara expandiu e ninguém se transformou. Aí o bloquinho subiu, e agora ele desce e gera movimento. Esse movimento para por atrito e esquenta o chão. Esse aquecimento do chão ali, o esfriamento do gás ali, eles estão se compensando do ponto de vista material? Estão. E daí vem aquele... Isso que a gente acabou de falar aqui, que é fantástico, que está muito além da mecânica, que é interessantíssimo, que não tem exceção, isso é a primeira lei da termodinâmica. Que esses dois universos, que são interessantíssimos, tem exceção, um é a exceção do outro. E o fato de não ter exceção nunca, se você considerar os dois, agora é fantástico. Agora é fantástico porque vale sempre, né? Vale para tudo. Vale para o seu corpo, vale para um bloquinho, vale para um circuito eletrônico, vale para o Sol, vale para a galáxia, vale para a floresta amazônica, vale para uma bactéria. E aí você entra... aí você vê na televisão dizer que descobriram um novo conjunto de cavernas em Minas Gerais com quilômetros de caverna. E lá dentro tem um ecossistema completo formado por morcegos, escorpiões e lacraias que vive totalmente isolado do resto do mundo. Você nunca foi a Minas, nunca entrou numa caverna, não é biólogo, não sabe nada disso, mas você lê isso e diz, está errado. Está errado.
essa marrentice, né, essa cabotinice, é possível porque isso vale universalmente. Não pode ser isso. Porque o morcego é um animal de sangue quente, ele está perdendo para o ambiente o tempo inteiro, e isso está passando pelas pedras indo para embora. Esses bichos se movem lá o tempo inteiro, estão atritando, a mesma coisa. O joguinho nesse sistema, levando em conta as transformações da matéria, forças e movimentos, ele está diminuindo de valor. Então isso não pode ser autossustentável. Aí você vai lá na internet, onde vê a notícia, lá você vê que de fato, à noite, os morcegos saem da caverna, os milhares, vão lá, comem frutinhas, chupam o bichinho, voltam. E essa matéria orgânica contrabandeada lá para dentro é o que mantém esse ecossistema funcionando. Então, a conservação da energia, entendida nessa concepção ampla e fascinante, porque ela está relacionando duas coisas aparentemente muito diferentes, e chega nesse nível de perfeição, passa a ser uma ferramenta de análise incrível para o mundo. Incrível. Né? Quantas contas eu fiz aqui até agora? Nenhuma. Esse assunto podia ser um assunto interessantíssimo. Certo? Mesmo sem quantificar. Se depois nós quantificarmos, aí a gente vai reencontrar generações de equações celestiais e outras coisas. Então esse assunto pode ser um assunto rico e fascinante nos dois níveis. Ele não para aí, ele continua. Porque eu posso, na verdade, o joguinho de forças e movimentos, provocar com ele transformações da matéria e vice-versa. É o que a gente faz no carro, por exemplo, queima gasolina e o carro está andando. Mas não é simétrico, não é igualmente fácil. É muito mais fácil transformar joguinho em transformações da matéria do que transformar, pegar uma transformação material e obter o joguinho. Não é igualmente fácil. Aquela historinha, o asfalto nunca sai correndo, o chão fica geladinho. Por que não é simétrico? Certo? Aí a gente entra na segunda lei da termodinâmica. Então é um assunto que pode ser vasto, rico e interessantíssimo. Né? E se vocês me derem mais 5 minutos, eu explico por que a gente fala de energia como se ela fosse uma coisa. Né? Porque nada do que a gente falou até agora justifica que seja uma coisa. Né? Observe que historicamente não foi bem assim, né? Porque os químicos, na verdade, a ideia do calórico, que foi rapidamente ultrapassada enquanto estado de leitura para a física térmica, mas ela criou raízes, e o calórico quem era considerado essa moeda de troca das transformações materiais. Então a gente fala em calor latente, que o gelo está absorvendo, mas não está esquentando, está lá escondidinho, está se mostrando. O calor da transformação, que os químicos falam, essa contabilidade foi substancializada para eles na ideia do calórico, na verdade, né? Esse aqui é. Mas, de fato, se você esquecer essa circunstância histórica, existe uma contabilidade que é uma descoberta fascinante, existe o joguinho de forças e movimentos, só que nenhum dos dois vale sempre, mas a exceção do um está ligada ao outro. Se você considerar os dois em conjunto, isso tem validade universal. Uma explicação por que disso é dizer, porque o que a gente chama de transformações de matérias é o joguinho, são forças e movimentos no nível microscópico. Então a gente está dentro da visão mecanicista do mundo. A visão mecanicista significa, não é nada de chato, de moderno. Essa aqui é a mecânica, forças e movimentos é o paradigma de tudo na física. Então, olha, forças e movimentos microscopicamente. A força não tem que ser dependente da posição, as forças básicas todas são, força eletromagnética, força gravitacional, força nuclear, tudo bem. Se todas as forças fundamentais forem dependentes da posição, então o joguinho vai valer sempre. É isso. Como na época a própria ideia de átomo era polêmica, a termodinâmica quando nasceu, ela nasceu. Isso é você que está dizendo, não vou me comprometer, eu só vou dizer que, levando em conta transformações de matérias e forças e movimentos, não tem exceção. Então ela de propósito, ela fala sem se comprometer com o mundo microscópico e fica por nossa conta avançar com isso. Tá? Fechando rapidamente, se eu quiser passar agora para o nível quantitativo, partindo aqui do joguinho, é uma força atuando, mas a palavra atuar aqui, ela tem um sentido bem específico, Por exemplo, se esse trilho aqui é emborrachado, o carrinho mesmo parado, ele está atuando, ele está deformando o trilho, certo? O que a gente quer dizer com atuar, nesse contexto aqui, a gente vai liberar essa força para atuar, é um sentido bem mais específico, essa força quer levar o carrinho para baixo e consegue.
Isso é que é atuar. Se ela não consegue fazer isso, então ela não atuou. Então atuar tem a ver com, de fato, deslocar o carrinho nessa direção. Então é absolutamente natural que se eu quero quantificar a força atuando nesse sentido, então essa conta aqui é a conta que eu devo olhar. Certo? Já usando a matemática que a gente sabe. Né? Que essa conta é conta interessante. Certo? E essa conta, ela, se esse cara for a força resultante, ela sempre pode ser feita assim. Tá? E essa conta feita assim, os matemáticos não gostam, mas a gente sabe que claro que pode. Essa conta é essa conta aqui, né? É V escalar dV, é V produto escalar dV, que é V dV. E essa conta, então, jogando o meio de volta, vai dar o delta de meio de M/2. Sempre pode fazer essa conta desse jeito, se isso for a força resultante. E da mesma maneira que na escola, se um colega faz um jeito a questão e o outro vai por outro caminho, se ninguém fizer besteira, eles vão chegar na mesma resposta. Claro, mesmo problema, ninguém errou. Essa mesma conta poderia ser feita de outra maneira se essa força só depender da posição. E se essa força só depender de alguma coordenada de posição, aí isso vira uma integral de cálculo, né? Então a gente pode aplicar o teorema fundamental do cálculo. E aí isso aqui vai ser o delta de alguma quantidade que depende da posição, a antiderivada desse cara. Né? Então você fazendo desse jeito dá o delta disso aqui, você fez uma mudança de variável, o delta da velocidade. Você fez dessa outra maneira, dá o delta de alguma coisa que envolve a posição, é a mesma conta, você fez de dois jeitos. Esses dois deltas são iguais. Então, o que a gente acabou de fazer? A gente conseguiu relacionar, caso esse movimento seja acomodado por uma força a depender da posição, a gente relacionou uma mudança de velocidade com uma mudança de posição. É exatamente o Torricelli. É o que o Torricelli faz. Então, você dizer que esse delta é igual a esse delta, é estabelecer uma versão da equação de Torricelli para esse movimento acomodado por essa força. Sempre será possível se a força só depender da posição. Né? Isso basicamente. Aí, nessa hora, um aluno já ouviu o Galo cantar antes, ele estranha e fala, mas os deltas são iguais? Os deltas são iguais. Uma daquelas quantidades aumenta, a outra aumenta também. Uma diminui, a outra diminui. Não é o contrário? Não. É assim, a gente fez a mesma conta. Essas quantidades aumentam juntas e diminuem juntas. Mas tanto faz, você quer poder relacionar mudança de posição com mudança de velocidade. Sim, é verdade, mas... Puxa, mas se fosse ao contrário, ia ser ótimo, né? Se quando uma aumenta, a outra diminui, a gente poderia fazer pegar esse resultado aí, que já está dado, e fazer uma imagem mental associada a ele. Se quando um aumenta e outro diminui, eu podia fingir que eu tenho dois copinhos, e eu fico passando de um para o outro, e o total não muda. Newton e Leibniz não havia computador naquela época, mas se houvesse, eles poderiam dizer que isso é uma interface gráfica para usar o algoritmo, certo? Mas só se fosse assim, se houvesse um delta fosse menos do outro. Quando aumenta, outro diminui, e aí eu podia imaginar na minha cabeça dois copinhos, só uma imagem, não tem nada, só uma conta, tá certo? Mas seria muito confortável, tão confortável quanto uma interface gráfica é. É muito cômodo pensar isso aqui, mas não dá. Não dá porque, de fato, eles aumentam juntos e diminuem juntos. Poxa, que pena, seria tão bom se tivesse uma fosse ao contrário. Mas é isso que você quer? Você quer que tenha menos aqui? Então tá, então chama esse cara de alguma coisa, e em vez de chamar esse cara de outra coisa, você chama isso aqui de menos esse outro cara. Bota um menos aqui, porque você quis. E aí o delta desse cara vai ser menos o delta desse cara. Mas pode, estou só batizando. Esse menos é a gente botou porque a gente quis fazer essa imagem mental, né? Por comodidade nossa. E aí, o delta de EC é igual a menos o delta de EP. E aí, o delta da soma é a soma dos deltas, né? Etc. Né? E se o delta é constante, se o delta é zero, porque esse cara é constante. Descobrimos um princípio fundamental da natureza. Descobrimos a conservação da energia.
Não, a gente fez a mesma conta de duas maneiras diferentes e disse que era igual. É isso. É só um resultado para obter a relação entre a mudança de posição e a mudança de velocidade. Enriquecido de algumas coisas. A gente já botou força aqui direto à luz dessa nossa discussão. Se fosse uma equação de Torricelli, a gente também poderia botar força no lugar da aceleração, porque a gente tem uma intuição melhor para força do que para aceleração. Quando só depende da posição, a gente pode estabelecer isso. E a gente põe esse menos porque a gente quis, porque a gente quer fazer essa imagem. A imagem dos dois copinhos. Olha que interessante. A imagem dos copinhos é ótimo, porque na verdade é como se nós somos muito visuais. Os primatas são muito visuais na sua maneira de pensar. Os cachorros são mais olfativos. E toda vez que uma coisa não muda, a gente projeta uma substância. É incrível, né? Como a gente faz isso. A gente pensa em algo muito confortável mentalmente para nós essa ideia. E que bom, então vamos usar. Para que só usar algoritmos? A interface gráfica também. É tão cômodo que a gente não deve abrir mão disso. A gente fala de energia como se ela fosse uma coisa que existe, porque é extremamente confortável fazer assim, desde que a máscara não colhe no rosto. Desde que a gente não passe a confundir as coisas e achar que a energia existe. Porque se a gente der esse passo em falso, aí colapsou tudo. Aí curto-circuitou tudo. Aí a gente não entende mais nada de direito física. Mas seria ou não seria possível? E por que isso nunca é feito? Por que, por exemplo, esse assunto já é ensinado nas contas? Porque a gente tem que confessar, né, de ter um grupo de apoio nisso entre nós físicos, nós somos todos viciados em conta. A gente vive pelas contas. A gente expressa as ideias na física só pelas contas. Conta, conta, conta. Faz conta aí, para de falar bobagem, para de filosofar, faz uma conta. Acha um alto valor, entendeu? Não. É uma pena isso. Isso estraga muito, né? Dizem que o Churchill uma vez falou que a guerra é um assunto importante demais para ser deixado por conta dos militares. A gente poderia dizer que o ensino de ciência é importante demais para ficar por conta dos nós físicos. Nós temos essas deformações mentais por causa da matemática. A gente tinha que fazer muito melhor do que a gente faz. O efeito nas escolas é trágico, né? De fato é. Mas, assim, o tempo era muito curto, mas, assim, para tentar passar uma ideia de por que isso é trágico, o que poderia ser de diferente e como é que a gente pode passar para as pessoas a ideia de que energia é um assunto importantíssimo, fascinante no coração da física, que não tem primariamente a ver com conta, embora possa ser quantificado, como tudo que a gente faz na física, né? Mas a gente parou no meio, né? O assunto continua no qualitativo. Por que é assimétrico? Por que o microscópio e o macroscópio não é igualmente fácil? Aí ele vai naturalmente na segunda literatura. A termodinâmica é um assunto que comporta toda essa discussão qualitativa. Ela não precisa ser feita em cima das coisas. Tá? Então, bom, era isso que eu queria dizer. Perguntas, debates, não sei se estourou já o tempo demais. Obrigado. Bom, boa pergunta. Uma pergunta que eu já fiz para o Antônio, mas que eu acho que vale a pena a gente. O Ampère, numa certa altura do campeonato, ele falava que campos eram uma bobagem. O que havia eram forças e o campo era só uma maneira de fazer conta. E numa certa altura da história, os campos passam a ser personagens também. Queria falar um pouquinho sobre isso? Sim. E mais uma coisa, né? Aqui a gente tem um semelhante quando fala de transformamento de energia, a gente... Na verdade, gente, tinha que ter mais meia hora de seminário, porque a gente não falei de várias coisas importantes, né? Uma é que essa explicação de que o que está acontecendo é que o joguinho vale, inclusive, no nível microscópico, isso é em cima de uma visão mecanicista no mundo. Tudo que existe são forças e movimentos. Esse paradigma caiu já na física clássica ainda, caiu no eletromagnetismo, não no primeiro momento, porque o próprio Maxwell achava que tinha descoberto que o campo E e o B eram tensões no éter, né? Agora entendi aquele negócio que eu falei falar, mas disso acabou nascendo a teoria da relatividade, o
o éter não existe, então o campo existe. Então o campo é uma nova maneira de existir no mundo, né? Que não é sendo matéria que está submetida à lei de conservação, não. É outra forma. Né? E aí depois que vem a física quântica, então, né, todo isso aí foi para o espaço. Mas a conservação da energia continua valendo. Não importa para onde a gente vai na física, existe uma maneira de estabelecer a conservação da energia. Uma conta lá que dá sempre o mesmo resultado. Então, não, peraí, quando você diz que é só uma conta, é só uma conta, toda uma maneira de pensar. Mas essa maneira de pensar que você falou aí é baseada no joguinho de forças e movimentos, é mecanicismo. Se o mecanicismo dançou, então o que está por trás, se não é um ente que existe, não é um dos personagens desse mundo, e o joguinho já ficou para trás, então por que eu sempre consigo estabelecer essa conta em qualquer área da física? Né? Tem que ter uma razão. Ele já existe sim. Né? E, bom, sim, tem uma razão. Mas não é a existência de substância nenhuma. A razão foi encontrada 100 anos atrás por uma mulher, Neder, que mostrou que se fazer o experimento agora, fazer o experimento depois, não faz diferença, se o quando não importa, ou seja, se as leis da física não mudam no tempo, então sempre vai ser possível encontrar essa conta. É isso que tem de profundo com relação à conservação da energia. É o fato das leis da física não mudarem no tempo. Tem algo de profundo sim, mas não tem nada a ver com substância nenhuma. Tem a ver com uma característica matemática, a homogeneidade do tempo. Né? Na verdade, se fazer o experimento aqui ou fazer o experimento ali, também não tem diferença nenhuma. É um outro número que vai se manter. Como o espaço é tridimensional, você consegue achar três números independentes, você pode reunir num vetor. Então tem um vetor que se mantém, e isso é que é a conservação da quantidade de movimento. Como conservação da quantidade de movimento é um vetor, nenhum de nós projeta uma substância, mas como a energia é um escalar, a gente já acha que tem uma substância. Não, a gente, eu digo o ser humano, o aluno, qualquer um. Né? Mas quantidade de movimento também não. Então, as grandes conservações de quantidade de movimento linear, angular e energia, elas têm a ver com a homogeneidade de isotropia do espaço-tempo. Tem algo de profundo, mas não é a existência de uma substância. Tá? E o principal que a gente não falou foi, sempre o aluno perguntou, professor, e aí igual a mc ao quadrado? Né? Que é a parte mais divertida dessa apresentação. Eu acabei não falando. É igual a mc ao quadrado, está citado nessa folhinha aí algumas vezes, tá certo? É mc ao quadrado, eu gosto de dizer que é a fórmula mais mal entendida da física, mais famosa, mais mal entendida. Está vendo, professor? Einstein não só provou que a energia existe, mas também que matéria é uma forma de energia condensada. O caos vai ao infinito da física, essa história da energia. É um problema absolutamente dramático que a gente tinha que discutir sempre e não discute nunca. Qual é a maneira de entender essa descoberta aí? Sim, se ele é uma constante, sim. O número E, o número N, eles têm a mesma natureza. Energia não corresponde a nada que existe e massa também não. Na verdade, o significado de A igual a mc ao quadrado não é que energia existe, matéria é uma forma condensada de energia, não. O significado disso é o fim de Lavoisier. É isso que quer dizer A igual a mc ao quadrado. Lavoisier disse, nada se perde, nada se cria, se transforma. Como é que ele fundamentava isso experimentalmente, empiricamente? Pesa os reagentes antes, pesa depois. Ele está usando a massa, medida através do peso, como indicativo de quem existe ali. Tá certo? E aí surge uma questão muito interessante. Se a gente quisesse estabelecer uma maneira de quantificar matéria, quanta matéria tem aqui? Como é que eu quantifico isso? Quantificar é botar um número aqui. Baseado em que eu quantifico que tem mais matéria aqui do que ali? Você tem alguns candidatos naturais. Um deles é o volume. Uma coisa grande tem mais matéria que uma coisinha pequena. Mas a gente sabe que isso não é bom. Por quê? Por que não é bom? Porque há situações onde é claro para nós que o volume muda sem que a quantidade de matéria mude. Por exemplo, na dilatação, na mudança de fase, alguns materiais são de fato compressíveis. Então, embora tenha a ver, a gente tem que abandonar esse cara. Outro candidato é uma força, peso.
Esse aqui eu tenho que fazer muita força para ele não cair. Esse aqui não, faço menos força para ele não cair. Tem mais coisa aqui do que lá. Mas o peso também não é bom. Há pequenas diferenças na gravidade, aqui no Rio de Janeiro e em Paris, por exemplo, mas na Lua é 1/6. Na estação espacial nem existe. Então, esse cara não é bom. Eu não posso usá-lo para dizer quanta matéria tem. Mas o índice de inércia, e esse foi uma das coisas horríveis que aconteceu na física, a gente não deu o nome correto para essa criatura. Ele é o índice de inércia. É isso. Algo que mede a dificuldade que o corpo oferece a ter o seu estado de movimento alterado. Lamentavelmente, a gente chamou esse cara de massa, que é uma palavra que deveria ter permanecido para sempre nos livros de sociologia e nos cardápios de restaurante italiano. Não tinha nada que fazer na física essa palavra. Mas veio para cá. Quando ela veio, criou um obstáculo mental terrível. A gente não consegue mais olhar para esse número e não achar que ele está falando de quanta matéria tem ali. Mas isso foi uma hipótese de trabalho, uma tentativa interessante, que era, será que o índice de inércia é bom? Né? Aparentemente, mesmo que o corpo dilate, a dificuldade de empurrar não muda. Se eu levo para a Lua, é muito mais fácil sustentar, mas a inércia não mudou. Se na Lua você tem que reaprender a andar, né? Porque eu tenho que fazer força com as pernas para me manter em pé, brigando com o peso. Né? Mas quando eu começo a me mover, eu tenho que brigar com a minha inércia. Se eu estou andando na Lua, eu estou fazendo uma força muito menor, estou achando tão fácil, e alguém me chama lá pelo rádio, aí eu olho e eu resolvo fazer curva. Para fazer curva, eu tenho que mudar meu estado de movimento. Então eu tenho que brigar com a minha inércia. Mas, iludido pela facilidade, eu faço uma força proporcionalmente menor também. Insuficiente, eu consigo, caio, levo o estabaco, eu tenho que reaprender a andar na Lua. Que força eu tenho que fazer para fazer o quê? Porque a inércia não muda. Se você estiver na estação espacial, tiver uma bola de ferro flutuando na sua frente, ela está flutuando, mas ela não é um balãozinho que você dá um peteleco, ela voa longe. Se ela estiver vindo devagarinho, você não sair da frente, ela vai te molhar na parede. Se você confundir as duas coisas. Né? Lá no Cefet, uma vez, abriram uma vaga para professor substituto, que era só uma entrevista, a direção, contrariamente à coordenação do ensino médio, permitiu que engenheiros se candidatassem. Né? Sem preconceito, mas com preconceito. Na entrevista, um colega nosso perguntou: como é que você explicaria para os seus alunos a diferença entre massa e peso? Ele falou: bom, peso é aqui na Terra, massa é lá no espaço. Muito obrigado, entraremos em contato e tal. Vou fazer uma pergunta boa, né, que já foi na veia do problema. Então, o índice de inércia parece ótimo. Aquela quantidade de matéria oferece sempre essa dificuldade de empurrar. Parece que ele é um bom número para quantificar quanta matéria tem ali, mas em princípio ele é isso, tá certo? Ele é o índice de inércia. Em que condições nós estaríamos dispostos a abandonar o índice de inércia para esse fim? Nas mesmas condições que aconteceu nos outros. Se aparecer alguma situação onde claramente é o mesmo conteúdo material, mas o índice de inércia mudou. Como o mesmo conteúdo material não mudou, o mesmo corpo peso mudou, tá certo? A gente não acha exemplos para isso, então a gente usa esse cara, mas ele é chato de medir. Mas tem um parentesco entre esses dois muito interessante, eles são sempre proporcionais. Se você oferece o dobro da dificuldade de empurrar, também é 2 vezes mais difícil de sustentar, o que não é óbvio, são 2 coisas diferentes. Esse cara muda, mas a proporção continua na Lua, então a gente elege esse cara, mas mede esse aqui que é mais fácil e usa a proporcionalidade. Né? Mas nós teríamos que desistir dele se aparecesse essa situação. E apareceu. Apareceu quando o Einstein descobriu. É igual a MC ao quadrado. Porque se você pega 2 barras de ferro idênticas, tá certo? E aí você aquece uma delas, então o que vai acontecer? Você aqueceu uma delas, sem jaula ali, né? O número M vai mudar. Ele vai ter quase nada, porque se é o quadrado é um número muito grande, mas ele vai mudar. E agora, se você empurrar as 2 barras, vai ser mais difícil empurrar a barra quente do que a barra fria, e não porque você vai queimar a mão. Você vai fazer a mesma força, a aceleração vai ser menor, ele tem mais inércia. Mas o que você fez? Você aqueceu. E o que é aquecer? Aquecer é aumentar o nível de agitação microscópica. São os mesmos átomos, não tem um átomo a mais, só que eles estão mais agitadinhos. Certo? Não tem outra matéria ali, são os mesmos caras. E ele oferece mais dificuldade
a se mover. Então, sem mudar o sistema, eu consigo mudar a inércia dele. Logo, o índice de inércia, que infelizmente um dia foi chamado de massa, ele não presta mais para quantificar a matéria. Certo? É isso que é o significado dessa expressão. Né? Não é que esse cara existe, esse cara é aquele ali condensado. Não, esse cara não corresponde a nada que existe e esse também não. É a queda do índice de inércia como quantificador da matéria. Então, a gente vai não entendendo as coisas em física porque a gente não entende energia. Mas a curvatura do espaço-tempo. Né? Tem um colega lá, eu dou aula na engenharia de Cefet, e tem colegas de engenharia e colegas de ensino médio. Tem um colega da engenharia, na mesma hora, primeira vez que a gente conversou sobre isso, a primeira coisa que ele falou foi a curvatura do espaço-tempo. E aí eu falei, olha, se você, para questionar se a energia existe ou não, você teve que ir até aí, ponto para mim já. Né? Você não achou nenhum argumento simples para falar disso. Né? Mas essa questão da curvatura do espaço-tempo é outra coisa que chama, também uma coisa que ficaria melhor entendida se a gente não tivesse essa ingenuidade. Porque em alguma medida nós também temos essa ingenuidade, não é só a vera das pessoas lá fora. A gente não tem muitas delas, mas a gente tem alguma coisa. Né? A teoria da relatividade mostra que o espaço não é material. Né? É uma maneira de falar dos objetos. Né? Eu posso dizer se eu estou me afastando dele ou não, mas eu não posso dizer se eu estou de fato em movimento. Se o espaço existisse, eu poderia. Eu estou me movendo em relação ao espaço. Então, o espaço é uma maneira de falar de quem existe. Já em Galileu, né? Na relatividade. O fato de Newton dar aquele argumento maravilhoso, o argumento do balde, né? Para questionar o fato de que o movimento é relativo, ele, na verdade, não resolveu o problema, ele só aumentou o problema, ele trouxe um aspecto interessante, porque a teoria da relatividade quase que grita que espaço é uma maneira de falar de quem existe, algo relacional. E haver situações que dizem o contrário, deixam a gente pensando nisso. Deveriam deixar a gente debatendo essa situação. Muita gente fala que máquina do tempo não pode existir por causa do paradoxo do avô, por exemplo. Se existisse máquina do tempo, eu podia voltar para o tempo que meu avô era uma criancinha, levava ele para longe, não conhecia minha avó, meu pai não nascia, eu também não nascia, logo não voltei no tempo, não afastei meu avô. Esse tipo de paradoxo. Né? Mas tem outras razões mais concretas. Imagina que essa sala fosse uma máquina do tempo. E a gente apertando um botão aqui, a gente vai para 6 meses no passado. Onde é aqui 6 meses no passado? 6 meses atrás a Terra estava do outro lado do Sol. A gente ia parar no meio do espaço. Mas o Sol e o Sistema Solar também andaram nesse meio tempo. Onde é aqui 6 meses atrás? Aqui agora eu sei que o meu dedo está dizendo. Toda relação espacial é dada pelos corpos, pelos personagens que existem. Onde é aqui 6 meses atrás? Por causa do princípio da inércia, por causa da relatividade do espaço, isso não tem sentido objetivo. Ah, não, é entre essas 4 paredes. Ah, tá bom, então eu volto 6 meses no passado, procuro onde é que está essa sala lá e ali é que eu vou. Então, essa sala indicou. Não existe o aqui 6 meses atrás, em si. O espaço-tempo é assim. Né? Então, falar do espaço-tempo é falar de como é que os corpos estão em relação uns aos outros. O que significa dizer que um corpo de muita massa encurva o espaço-tempo? É uma maneira de dizer como é que eu vou me mover nas proximidades do outro. Eu estou falando deles dois. Meu movimento em relação a ele é descrito por essa matemática aqui. Mas é uma maneira de dizer como é que um corpo se move na presença do outro. E o que é energia? É uma conta associada a um estado de coisas, aos personagens que lá estão. Então, o que é a curvatura do espaço-tempo equivale ao tensor momento e energia? O que eu tenho do lado de cá? Uma maneira de falar do espaço-tempo, ou seja, dos corpos, como é que eles se movem em relação aos outros. E do outro lado, o que eu tenho? Eu tenho uma conta que é uma maneira de falar de quem de fato existe. Então, isso grita que a gente fala da curvatura do espaço-tempo também sem se preocupar muito, né? É como se o espaço fosse uma entidade que está lá encurvada, mas ao mesmo tempo a teoria da relatividade sugere que ele é relacional. Então, o fato de não poder fazer uma descrição estritamente relacional do espaço-tempo é uma grande questão, porque tudo sugeriria que fosse. E a gente não discute essas coisas. Né? A última frase da lista, energia e informação. Está na moda essa frase. Mas o que é informação?
né? A tinta nesse papel aí tem informação nisso aí. A informação ela é encarnada nos objetos. Então dizer que um determinado sistema tem mais informação, menos informação, é uma maneira de falar de que existe o sistema X. Energia também é uma maneira de falar de que existe. Então não é despropositada essa frase. Talvez ache essa ponte entre energia e informação, porque os dois são a mesma coisa, uma maneira de falar dos personagens. Mas nem teoria quântica de campos é o lugar da física onde a gente desistiu de falar dos personagens, né? Se você pergunta aí nos corredores quem que existe na teoria quântica de campos, o corredor de cá vai dizer que é o campo, o corredor de lá vai dizer que é a partícula, o outro corredor não vai dizer nada, vai dizer outra coisa. Alguns vão dizer que é energia. Então, assim, deixa a teoria quântica de campos para lá. Mas se você traz... É muito rica essa discussão quando você estica a corda. A corda esticada sai boa música. Né? A gente tinha que esticar mais essa corda das ideias. Né? Não é ficar bocejando, falando bobagem, discutindo filosofia. Não é nada disso. É o que a gente, de fato, faz com o nosso assunto. Entre nós. Agora, com o público lá fora, muito mais ainda. Certo? E não é que não dê. Dá. Né? Aquela frase que estava no cartazinho lá fora, né? Se você do Einstein, se você não consegue explicar de maneira simples, é porque você ainda não entendeu direito. E não é assim a gente falando de energia com as pessoas, em sala de aula. A gente fala, no fundo a gente fala como se todo mundo soubesse que é energia, né? Que é o roubo dos roubos. Né? Bom, acho que agora eu falei bastante coisa. Né? Obrigado mais uma vez.